Ô, Du, a gente falou do provável Corinthians, que o Cruzeiro pode encarar no sábado, e o Luxemburgo colocou ontem no segundo tempo o garoto Wesley ali na ponta esquerda, e foi a grande mudança de comportamento do Corinthians no segundo tempo. Acho que aí até casa uma entrada do Palácios ali no lugar do William, né? Dá uma segura um pouquinho mais, o Corinthians tem um lado esquerdo que apoia mais, mas pelas fragilidades que você viu ontem, como que você acha que o Cruzeiro tem que se comportar contra o Corinthians, Du? Ô, Léo, é difícil porque tem muitas ausências no Cruzeiro, né? Eu acho que o Pepa poderia montar um time com maior poderio ofensivo se ele tivesse algumas peças disponíveis que ele não tem. Então não é simples a montagem do elenco do Cruzeiro e não dá talvez para montar o Cruzeiro pensando muito no Corinthians. Você tem que pensar em primeiro lugar no Cruzeiro que ele tem em mãos, né? E trabalhar uma semana com poucas peças, talvez ele vá na margem de segurança. Permanecer o meio de campo com Jussa, Machado e Lucas Silva e colocar um jogador mais leve de ataque, talvez o Bruno Rodrigues, com Arthur Gomes e com o Wesley. Eu não tiraria o Wesley do time, eu tenho escutado muita gente falando, mas apesar dos gols perdidos, o Wesley tem sido dos melhores jogadores lá no ataque do Cruzeiro, quem mais produz. A velocidade do ataque é com ele. E outra, ele sem a bola entrega mais que os outros. E isso é importante hoje, o Pepa gosta muito disso. Você falou do Wesley, que entrou muito bem no Corinthians. O Matheus Bidu entrou bem também, né? Entrou, verdade. Não descartaria, e aí fica um lado esquerdo. O Corinthians mais ofensivo. Então, não sei, vamos ver como é que vai pensar. E tem o Rojas também, né? Rafael Cabral fica de olho, que o homem chuta de tudo quanto é lugar. O Rojas a gente não sabe fisicamente o quanto ele vai entregar, mas é um dos caras mais perigosos hoje do Corinthians. O cara bate na bola com uma facilidade absurda. Mas, ô Léo, tá difícil pro Pepa montar o Cruzeiro que ele gostaria, eu imagino, de ter. Eu tô acreditando que ele vai na margem de segurança. Mantém o Machado no meio com o Lucas e com o Jussa, e fica essa dúvida de quem vai jogar mais centralizado. Eu apostaria no Bruno Rodrigues, mas tem a possibilidade do Rafael Elias, que não foi mal em São Paulo. Eu gostei do jogo que ele fez em São Paulo, o Papagaio, mas gostaria mais ainda de ver o Bruno Rodrigues voltando e jogando bem no time do Cruzeiro. Agora, antes de voltar pro Álvaro aqui, eu queria falar uma coisa sobre o Wesley, acompanhando o que disse o Du aqui. Eu, que sou muito crítico aos gols que o Wesley perde, brinco que tem hora que o Wesley tem 2 pés esquerdos, aí ele meteu um golaço de pé esquerdo lá no Furacão. Mas, gente, é importante saber dividir as coisas. E outra, sem o radicalismo, né? Uma coisa é criticar o cara que perde muitos gols e pegar no pé mesmo. O Wesley precisa fazer os gols, o Cruzeiro precisa. Daí, a tirá-lo do time, a mesma coisa que a gente está falando sobre o Pepa, Du. Não pode criticar o Pepa? Pode, tem algumas coisas que precisam ser ajeitadas no Cruzeiro, mas sem o radicalismo. Vai tirar o Wesley do time, o Wesley produz muito. O que o Wesley precisa melhorar, e precisa mesmo, são as finalizações. Agora, ele inclusive é o cara que perde os gols, porque ele é o cara que mais se apresenta para jogar. Então, é preciso ter essa tranquilidade para analisar e para o próprio torcedor entender de que o Cruzeiro hoje não pode abrir mão do Wesley. Se o Cruzeiro tivesse um elenco top, esse cara tá perdendo muito gol, vai ficar um tempo fora. Beleza, mas não tem. Se o Matheus Pereira tivesse aí e talvez quisesse colocar na direita e o Bruno Rodrigues jogando bem, tô esperando o Bruno voltar para entrar na esquerda ou com o Arthur Gomes, o próprio Wesley podia jogar na canhota. Então, assim, eu gostaria de um pouco mais de tranquilidade para essa análise, Du. 2 detalhezinhos, você tocou esse último ponto, isso é muito importante. O Wesley poderia jogar na canhota. Do ataque, ele é o único que joga fora de posição o tempo inteiro, né? Porque ele é jogador foi de criado esquerda. na canhota. O Bruno Rodrigues, por exemplo, na direita, não virou. O Arthur Gomes é um jogador de lado esquerdo, tem jogado na esquerda. E o Wesley tem jogado do lado que não é o seu melhor. E como que o resultado condiciona as críticas, né? O Pepa, pelas atuações do Cruzeiro, ele poderia ter sido criticado, por exemplo, em jogos que o Cruzeiro venceu, Vasco e São Paulo, e que jogou muito pior do que em jogos que o Cruzeiro não venceu. São Paulo, Du. O Cruzeiro não deu um chute a gol contra o São Paulo. E o jogo contra o Vasco foi muito ruim, a atuação ruim das duas equipes. E aí, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, Atlético Paranaense, que o Cruzeiro fez bons jogos, aí aparecem as críticas. Não é pelo desempenho, é pela soma dos maus resultados. Quando o Cruzeiro não jogou tão bem, mas o resultado veio, não houve crítica. E mais uma rapidinha sobre o Wesley. O Wesley é um jogador mediano, Léo. Mas o investimento foi muito grande. Aí você pode questionar o investimento. Mas é o cara que ele não tem uma finalização e vai ter sempre 100%. Ele é o cara que precisa de 2, 3 para acertar uma. Se ele fosse aquele cara que precisa de uma para acertar uma, talvez ele não estivesse jogando aqui. Eu acho que ele precisa não só melhorar a finalização, acho que tão importante como a finalização do Wesley são as escolhas dele. Em muitas oportunidades como essa no Palmeiras agora, contra o Palmeiras,
A escolha dele, falou, cara, tem um outro rapaz livre entrando pela direita, o que é que você vai bater pro gol? Ah, tem que ser fominha, tem que bater pro gol, o atacante bate pro gol, mas peraí, ué. Você tem a opção, o importante é o gol sair. O importante é o gol sair. Se ele toca, não lembro agora quem é que estava. Era o Gilberto. Mas eu não sei se ele viu, né? Livre. Eu não sei se ele viu. A gente com a câmera aberta viu ele, eu não sei se ele conseguiu ver. Eu estava atrás daquele gol. Vi. Atrás daquele gol. Por que você não avisou? Tava eu e o Marco Antônio lá, o Girafa. Na hora que ele desceu lá, o Gilberto entrando do lado, eu falei que assim, vai tocar. Não toca, chuta pro gol e erra o gol. Falei, pelo amor de Deus, sinceramente. E é isso que eu tô falando. São as opções dele, as escolhas dele. E ele tem que escolher o companheiro melhor colocado para poder fazer o gol, se necessário for. Vai ter atração. O jogo é atração, né? Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Sábado, 9h. 9h. Ronaldo Fenômeno também vai estar lá, o dono da SAF, é uma baita atração. Tem uma outra atração. Qual? O Raposão e o Raposinho voltam a campo nesse jogo contra o Corinthians. O novo Raposão? É o novo. É o novo. Legal, mano. É o novo. Muita gente vai por causa do Raposão, hein? Tenho certeza que muita gente vai por causa do jogo, ou estava pensando se ia, se não ia, e a partir de agora, peraí, eu vou. Eu quero ver de perto, eu quero ver qual que é a vibração desse novo, não novo mascote, né? Porque o mascote é o mesmo. O mascote é a raposa. Agora, nesse novo formato do Raposão. Então, o Raposão e o Raposinho, os novos, estarão presentes no Mineirão para empurrar o Cruzeiro contra o Corinthians. E o jogo é grande demais, é clássico do futebol brasileiro, já decidiram o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians têm rivalidade. Ótimo jogo, ótimo programa para sábado. Edu, anota aí, se passar de 40 mil, o Wesley vai fazer gol. Tem tudo para passar de 40 mil. Então, o Wesley vai fazer gol. O Wesley vai fazer o gol aí, vai tirar essa zica. 6h